Domingo 30 de julho. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Neste 17º domingo do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 44 a 52. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo o mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho de hoje conclui o discurso das parábolas de Cristo sobre o reino de Deus com as 3 últimas parábolas: o tesouro escondido no campo, a pérola preciosa e a rede. A mensagem das 2 primeiras parábolas coincide na valorização do reino como bem supremo e como valor absoluto, diante do qual tudo mais se torna relativo. A descoberta do tesouro e o encontro da pérola preciosa têm como efeito felicidade e alegria. Em ambos os casos, os descobridores, cheios de alegria, vendem tudo o que possuem e compram o campo do tesouro ou a pérola. A terceira parábola, a da rede lançada ao mar, que recolhe toda espécie de peixes, tem o mesmo significado que a parábola do joio no meio do trigo, como meditamos no último domingo. A valorização do reino de Deus, como primeiro na escala dos valores, requer discernimento e sabedoria. Aqui aprendemos com Salomão, na primeira leitura desse domingo, que pediu sabedoria para saber discernir entre o bem e o mal. Por que é preciso sabedoria e discernimento? Porque se o reino é um tesouro cujo conhecimento gera uma felicidade contagiante, é também uma exigência radical ligada a uma opção que pressupõe a renúncia a muitas coisas. O mistério do reino fascina de tal modo que quem o capta em toda a sua plenitude entende que vale a pena sacrificar tudo, porque nada se compara a ele. Isso explica a entrega incondicional de todos os grandes convertidos de todos os tempos. São Paulo, que encontrou o tesouro inesperadamente, ou Santo Agostinho, que o procurou com angústia. Quantos santos houve na história do cristianismo, no altar ou na lista anônima, que sacrificaram tudo pelo seguimento do reino de Deus? Essa é também a opção de tantos cristãos de hoje, homens e mulheres, que, levando a sério o Evangelho, se decidem a seguir fielmente a Cristo. A pregação de Jesus tinha como conteúdo fundamental o reino de Deus. Contudo, apesar de falar continuamente do reino de Deus, Jesus não nos deixou um tratado sistemático sobre o reino, nem sequer uma definição, mas uma série de imagens, parábolas e sentenças que constituem dados e notas sobre o reino de Deus que nós temos de assimilar meditando-os. Jesus começou sua atividade apostólica proclamando a chegada do reino e a conversão ao mesmo. Cumpriu-se o tempo, está próximo o reino de Deus. Convertei-vos e crede na boa nova. Ouvir o anúncio do reino e da conversão a ele é motivo de alegria para o homem, porque é o proclamar salvação para a humanidade. Salvação de Deus e felicidade da pessoa humana coincidem. Tudo o que há de humano no coração dos ouvintes de Jesus encontra eco nas parábolas. Cristo fala da salvação com imagens da vida, dinamismos que tocam a pessoa no profundo
do seu ser. Assim, o perdão de uma dívida, o tesouro encontrado no campo, a pérola preciosa, o regresso do filho pródigo ao lar, o banquete de núpcias, a ovelha encontrada, a moeda recuperada. Tudo isso são imagens em que sobressai a alegria do homem pela salvação de Deus, concretizada na posse do reino. O reino de Deus é tudo na nossa vida de discípulos de Cristo. O reino é o ponto de referência de toda a boa nova da salvação humana feita por Deus por meio da vida, morte e ressurreição do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, o reino é a absoluta e amorosa soberania de Deus vivo na vida e no mundo dos homens. Isto é, a soberania de Deus na nossa vida e no nosso mundo. O reino de Deus é o que determina as atitudes evangélicas do discípulo que segue a Cristo e que se concretizam nas bem-aventuranças e no amor a Deus e ao próximo. Por isso, abrir-se ao reino é descobrir os valores profundos e as razões da abertura ao irmão, da opção pelos pobres e do empenho pela libertação integral do ser humano. O reino de Deus é também a base da espiritualidade cristã, a base da nossa alegre esperança e o fundamento do compromisso com o bem comum. O reino é fé, esperança e caridade em exercício. É a máxima exigência moral cristã que uma conversão profunda a Deus e ao irmão pede. O reino é o valor supremo, pelo qual qualquer sacrifício é pequeno. Por isso Cristo disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Por isso, quem capta o segredo do reino e o assimila como critério e orientação da sua vida, o mandamento básico que é amar, encontra o tesouro escondido que o ensina a relativizar todo o resto. Por fim, rezemos. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.